Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, teremos como objeto de conhecimento o gênero textual conto. O conto é um gênero textual caracterizado por ser uma narrativa real ou fictícia, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve. E o que isso quer dizer? Que as histórias presentes nos contos, elas podem representar um fato real, mas na maioria das vezes elas são inventadas, fictícias. Alguns elementos do conto são os personagens, o narrador, o tempo, o espaço e o enredo da história. Os personagens, eles podem ser pessoas, animais, objetos ou seres imaginários, vindos da nossa imaginação. O narrador é a voz que conta a narrativa da história. Ele pode ser narrador-personagem, quando ele, além de contar a história, ele faz parte da história, ou pode ser apenas narrador-observador, que conta a história. O tempo é o período em que ocorre a história, as horas, os dias, os meses, o ano, quando aconteceu a história, em que momento se passa a história. O espaço é o lugar ou cenário onde ocorre a história, também chamado de ambiente. Se a história se passa em um castelo, se a história se passa num parque, numa praça, onde ocorre a história é o espaço. O enredo é a sequência de ações que formam a história, o começo, o meio e o fim. E essas três partes são divididas em situação inicial, complicação ou conflito, clímax e desfecho. Vamos entender um pouco melhor cada uma dessas situações. A primeira situação, a inicial, é a parte do texto em que são apresentados os personagens, o ambiente e o tempo em que a ação acontecerá. Também é chamado de introdução. A segunda parte é o conflito, ou seja, o problema enfrentado, geralmente pelo personagem principal. Depois temos o clímax, que é o ponto da história onde a ação atinge o seu momento crítico. É o momento de maior tensão, é quando o problema está no ápice, que precisa ser solucionado. E por fim temos o desfecho, que é exatamente a solução desse conflito, a solução do problema, que é a parte final da história. Essa foi a nossa aula sobre o gênero conto. Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula.